Hoje mais um debate no projeto Louros Fórum e para este debate desta noite, princípio de noite, porque ainda é dia, temos connosco João Franco, do PS, Ricardo Andrade, do PSD e Rita Sarrico, do Bloco de Esquerda. O tema de hoje é formas de fazer política, as práticas e a relação com os cidadãos. Eu estava com alguma expectativa de termos hoje mais membros no painel, porque isto foi, digamos que, consensual do último debate e é um tema muito interessante sobre as práticas e alguma politiquice, como foi falado nessa altura. Eu tentei traduzir para este título, é o mais aproximado que consegui e, portanto, vamos começar nisto do partido mais votado para o partido menos votado, portanto será João Franco, depois Ricardo Andrade e depois Rita Sarrico. Embora estejam só 3 presentes, obviamente que os convites foram os habituais e estenderam-se a todas as bancadas da Assembleia Municipal. Vamos então começar, e eu começava, portanto, pelo João Franco. Formas de fazer política, as práticas e a relação com os cidadãos. Como é que o PS, e particularmente o João Franco, vê estas formas de fazer política e em que é que isso distingue os parlamentares do PS? Muito boa tarde, saúdo os meus colegas deste painel e o moderador. Em que é que o PS se distingue dos outros? Eu gostaria de fazer um bocadinho, muito rapidamente, 1 minuto, de história, como fiz na minha outra intervenção, porque o modelo político que nós temos hoje em dia é a evolução de um conjunto de princípios porque nós tivemos que nos bater em 74, 75 e 76, que ficaram consagrados na Magna Carta, que é a Constituição da República Portuguesa. E a Constituição da República Portuguesa abriu logo a possibilidade, logo em 1976, de os cidadãos se dirigirem à Assembleia da República através do direito de petição e, inclusive, propondo leis, apresentando propostas, etc. E, portanto, o que é verdade é que, desde logo, a democracia, ainda que incipiente, como a que tínhamos em 75, 76, em 76 com a aprovação da Constituição da República, tinha, desde logo, a vontade de se relacionar de maneira diferente com os cidadãos. Isto apesar de se ter feito uma opção fundamental com a aprovação da Constituição, que foi a de que o que vigoraria e seria importante seria o princípio da proporcionalidade e o princípio da representatividade dos partidos políticos na Assembleia da República. Feito isto, como é que estas coisas evoluem depois? Evoluem com os partidos políticos a terem uma cada vez maior inter-relação com os cidadãos. E no caso vertente em Loures, no caso do município de Loures, os autarcas do Partido Socialista, nomeadamente os parlamentares da Assembleia Municipal do Partido Socialista, fizeram aprovar uma alteração ao regimento, no qual se dava a possibilidade de a Assembleia interrompia os seus trabalhos, o seu percurso normal, para, às 22h30, ouvir durante meia hora o público que ali se dirigia e que ali se dirige, e inclusive é agora nestas sessões da Assembleia Municipal que temos tido online, que o público se dirige para apresentar questões, para interpelar os membros da Assembleia, os membros do Executivo e os presidentes, quer da Câmara, quer da Assembleia. Portanto, há aqui um contributo, desde já, do Partido Socialista para esta situação. E há uma outra coisa também muito importante. Era habitual nós termos sessões da Assembleia Municipal onde se iam às freguesias discutir, ou às localidades discutir assuntos próprios e da competência da Assembleia Municipal. Hoje, mais do que isso, e esse é um trabalho meritório do Presidente Ricardo Leão, hoje a Assembleia Municipal dirige-se às freguesias para discutir temas que são da sua competência enquanto Assembleia Municipal, mas temas que interessam diretamente
às populações daquelas freguesias. E, portanto, terminando e tentando fazer aqui uma síntese, nós evoluímos de um direito de petição que ainda existe e que está consagrado, felizmente, na Constituição da República Portuguesa, para um direito de os cidadãos participarem e poderem interagir com a Assembleia Municipal. E creio que nas Assembleias de Freguesia, por este conceito está a vingar, e o que é verdade é que as pessoas participam também nas Assembleias de Freguesia, no período que lhes é destinado, que é agora muitas vezes a meio da sessão da Assembleia e não já no final, como era aqui há uns 10, 15, 20 anos atrás, como estava consagrado na lei. Isto é, a nova forma de fazer política, as novas formas de fazer política é, para o Partido Socialista, continuando ainda a ser sagrado o princípio da democracia representativa, a de haver uma cada vez maior participação dos cidadãos, na interação e na troca de opiniões e na capacidade, inclusive, de apresentar propostas para aos órgãos municipais. Aliás, já agora, talvez pudéssemos estudar todos a forma de consagrar a nível do regimento municipal, da Assembleia Municipal, o direito de participação que está consagrado na Constituição da República Portuguesa, sendo que uma petição com determinado número de assinaturas poderia ser transformada num ponto da ordem de trabalhos da Assembleia Municipal. Deixo isso à consideração e que, se esta semente germinar, que isso possa, no atual mandato ou no próximo mandato, ficar consagrado regimentalmente. Para já é o que se me oferece. Ok, muito obrigado, João Franco. Ricardo Andrade, formas de fazer política, o tema é o mesmo, obviamente, para todos. E o PSD? Bom, em primeiro lugar, António, dar-lhe as boas tardes, boas noites a si, enquanto moderador, ao João e à Rita, dar aqui uma nota inicial que permitam-me. Eu não sou apologista de se falar dos que não estão presentes, mas tenho muita pena que num tema com esta importância, e que eu acho que é cada vez mais importante, que não estejam representados a totalidade dos partidos que estão representados na Assembleia Municipal. Assim tenho pena. Aliás, acho que nós todos, quando abraçamos certo tipo de cargos de representação pública, temos que perceber, e essa também é uma coisa que vamos falar, aquilo que estamos a fazer e a responsabilidade que temos. E em temas desta importância não podemos falhar. O João com certeza que fez o seu esforço para estar aqui hoje, a Rita com certeza que fez o seu esforço e eu também. E todos deviam estar aqui. E portanto eu não podia deixar de dizer isto. Se quanto à questão do tema que aqui nos traz, reparem, quando se falam na questão das práticas e da relação com os cidadãos, na questão das práticas eu acho que há aqui uma questão, há um aspecto essencial, dois aspectos essenciais, a seriedade e a postura. A seriedade e a postura têm que obviamente fazer parte de um conjunto de práticas que os titulares de cargos públicos devem ter. Depois a relação com os cidadãos. Nós temos que ser honestos, a relação com os cidadãos não é apenas, como se quer fazer crer, uma relação dos políticos ou dos titulares de cargos públicos relativamente aos cidadãos. Isto é uma estrada com dois sentidos. Os cidadãos também têm que procurar, como o João dizia bem, com os meios que lhes são fornecidos e interagir com os políticos. E mais, numa temática que nós já aqui falámos, quando os cidadãos se excluem de participar, nomeadamente através do seu direito de voto, os cidadãos não estão apenas a sancionar os políticos, estão a dizer que não querem ter nada a ver com os seus direitos. E isto é uma coisa grave. Depois há uma outra questão, ou ligada a esta questão, que é a importância desta expressão e destes sinais. Quanto às formas de fazer política, as formas de fazer política nós podemos estar a ter aqui uma discussão durante muito mais tempo do que vamos ter. E porquê? Porque nós todos fazemos política no dia-a-dia. Nós fazemos política com os nossos filhos, com os nossos animais de companhia, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, nós fazemos política. Ponto. Porque o ser humano é um ser não apenas social, mas é um ser político. E, portanto, quando falamos de formas de fazer política, nós temos que enquadrar que estamos a falar de formas de fazer política, neste caso, no desempenho de cargos públicos, como o João desempenha, a Rita desempenha e eu desempenho.
e aqueles que não estão aqui deviam estar desempenham. Portanto, e nós quando falamos acerca deste assunto, neste enquadramento, eu volto a dizer, nós temos que saber aquilo que estamos aqui a fazer. E infelizmente eu julgo que hoje em dia, fruto desta sociedade de consumo imediato, fruto desta forma de viver tudo a 100 a hora ou 200 km/h, fruto disso, muitas vezes eu julgo que existem pessoas que são colocados numa situação de desempenho de cargos públicos que nem sempre têm a preparação, a cultura, o conhecimento histórico para às vezes perceberem bem o que é que estão a fazer. E eu julgo que cada vez mais estamos a passar por um momento em que a própria sociedade portuguesa está a mudar, e eu acho que está efetivamente a mudar a sociedade portuguesa, por variedíssimas razões, e que o próprio contacto que nós temos com as redes sociais e com esta forma de vivermos as redes sociais faz com que nós acabemos por estar muitas vezes a atravessar um momento de soundbites e não um momento de conteúdos. E eu acho que é importante que seja dado o exemplo pelos titulares de cargos públicos, um exemplo de conteúdo, de responsabilidade, porque senão não vale a pena nós dizermos, como eu disse há bocado, que os cidadãos se devem interessar mais pela vida política, se esse exemplo não for dado por quem é titular de cargos públicos. E, portanto, eu quanto a isso acho que é essencial. Quanto ao papel do PSD nisto tudo, eu deixarei para a segunda intervenção, eu queria só fazer este enquadramento inicial. Okay. Obrigado. Rita Sarrico, o Bloco é um partido diferente, como qualquer um deles, é um partido diferente do anterior, e o Bloco é diferente do PSD e do PS. Tem uma relação diferente com os eleitores, tem políticas e práticas diferentes, como é que é? Qual é o vosso ponto de vista sobre as práticas e a relação com os eleitores? Antes de mais, boa tarde / boa noite ao António, nosso moderador, ao Ricardo e ao João, meus colegas na Assembleia Municipal. Espero que se encontrem todos bem, apesar deste calor infernal. Se o Bloco tem maneiras de fazer política diferentes, certamente terá, tal como o PS terá maneiras de fazer políticas diferentes do PSD. Obviamente cada um vai achar que a sua maneira é mais correta ou é mais original, ou isso depois vem... Nós às vezes temos a nossa perspectiva muito por causa da nossa experiência pessoal, mas eu tenho aqui também alguns inputs a colocar. Nós, quando falamos de maneiras de fazer política, tal como o Ricardo também já disse, estamos a falar de uma coisa muito abrangente, não é? Ficávamos aqui horas a dizer o que é maneiras de fazer política. Há maneiras de fazer política enquanto deputada municipal, há maneiras de fazer política enquanto dirigente político, há maneiras de fazer política enquanto deputada da Assembleia da República, há maneiras de fazer política numa associação de estudantes, num sindicato. Portanto, isso, maneiras de fazer política há em várias coisas. Agora, nós conjugando isto com a aproximação ou com a desaproximação dos cidadãos, que penso que é mais esse o ponto que nós queremos tocar, presumo eu, pelo objetivo do debate, e queremos também entrar aqui na falta de interesse das pessoas com a política, nas questões da abstenção, foi o que eu interpretei do objetivo deste debate, e penso não estar errada, pelo menos não totalmente, é um erro. E eu reparo muito nisto com jovens, eu falo com pessoas muito jovens, eu próprio sou muito jovem, mas com pessoas ainda mais jovens do que há uma percepção de que política é partidos. Não é. Há política partidária. Mas a política está em tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. Eu vou dar um exemplo. Eu fui empregada de balcão durante 5 anos. E tínhamos condições precárias, como tal grande parte dos empregados de balcão por esse país fora. E eu consegui organizar-me com os meus colegas para reivindicarmos mais direitos e mais salário e melhores horários e melhores condições. Eu estava a fazer política e não era deputada na altura, não era dirigente do Bloco de Esquerda na altura. Isso para mim é fazer política. Eu, quando me candidatei a uma associação de estudantes, eu estava a fazer política. Um aluno que esteja numa escola e veja que a sua escola está em condições precárias e se sente afetado por aquilo, isso é política. Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida é político. O próprio Ricardo, vou concordar com ele, pronto, começar este debate a concordar com o Ricardo, é raro, mas vou concordar com ele,
Nós somos seres políticos. Temos a nossa identidade política, temos um papel. Eu tenho plena noção qual é o meu papel político enquanto mulher, por exemplo. Tenho plena noção, como mulher jovem na política. Tenho plena consciência disso. E eu acho que nós temos de desconstruir um bocadinho esse pensamento que política é só nos partidos, especialmente junto das pessoas mais jovens. Porque dizer que, por exemplo, os mais jovens não estão interessados é mentira. Nós vimos isso com a manifestação da greve climática. Foram milhares e milhares e milhares de pessoas. Os jovens estão acordados, os jovens estão interessados, simplesmente têm um afastamento com os partidos e que isso é também responsabilidade nossa. E, portanto, eu acho que há interesse, há vontade, especialmente nas gerações mais novas, e acho que às vezes as pessoas são um pouco injustas com as gerações mais novas a nível do seu desinteresse. Não há desinteresse sobre política, há desinteresse sobre política partidária e nós próprios, dirigentes de partidos, teremos que arranjar também estratégias para chegar a essas pessoas. Agora, a nível, e penso que é aquilo que nos interessa mais, a nível local, a nível da Assembleia Municipal, e quando eu vou falar das minhas práticas políticas, vou falar enquanto deputada municipal e representante do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal. Eu acho que a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal também têm muitos problemas a nível da aproximação dos cidadãos. Aliás, eu acho que não facilita nem um bocadinho. Não é? Porque já foi aqui falado das redes sociais e nós podemos olhar para as redes sociais como um inimigo ou como um amigo. Nós é que sabemos, nós é que temos as nossas experiências, mas não deixam de ser um mecanismo, não deixam de ser uma ferramenta para poder, por exemplo, eu saber quando é que vai haver uma reunião de Câmara. Ou eu, enquanto cidadã, saber quando vai haver uma reunião de Câmara. Ou o que é discutido numa reunião de Câmara. Ou o que é aprovado numa reunião de Câmara. Eu tenho que fazer uma busca kafkiana para ir descobrir o que é aprovado numa reunião de Câmara. E, portanto, se queremos falar de aproximar os cidadãos da política e daquilo que nós estamos a fazer enquanto eleitos, tem que partir também das pessoas que tomam as decisões. Porquê que a Câmara, ou a página da Câmara, a página do município, não anuncia quando vai haver uma Assembleia Municipal? Ou carrega lá o link da transmissão ao vivo. Qual é a dificuldade em fazer isto? Nenhuma. Não fazem porque não querem. É porque não querem. Porquê é que não nos dizem, não nos comunicam o que é que foi aprovado? Porquê é que se esconde? Porquê é que simplesmente não está a um nível acessível? Querem que as pessoas se aproximem, facilitem essa aproximação. Não venham dizer que são as pessoas que não estão interessadas. Obviamente, eu se não estiver por dentro da política autárquica e for ouvir certas intervenções, eu não vou perceber nada, nem vou ter interesse em participar, porque pronto, às vezes são questões muito técnicas, as pessoas não dominam todos os assuntos, certo? E portanto, nós temos que fazer um esforço, enquanto membros da Assembleia Municipal, enquanto membros do Executivo, para realmente facilitar esse acesso. Agora, também a nível de práticas políticas do Bloco de Esquerda, vou fazer como o Ricardo e deixar para a segunda ronda. A segunda parte, já ultrapassamos os tempos. Então, voltamos ao João Franco e pegando neste mote, porque é que as pessoas estão tão distantes da política? Os temas não são apresentados de uma forma, digamos, atrativa? As pessoas não percebem porque é que politicamente é importante participar? Olha, eu não acho que as pessoas andem afastadas assim da política. Eu acho é que há menos espontaneidade na relação entre os cidadãos e os órgãos políticos, e nomeadamente os órgãos do poder local, por uma razão extremamente simples. Hoje trabalha-se muito em Portugal. Não tenho dúvidas nenhumas. E para além de se trabalhar muito em Portugal, a isso se deve juntar os tempos de deslocação. E eu admito que quem trabalha 8 horas, tem mais 2 horas de deslocação, são 10 horas, terá alguma dificuldade em conseguir conciliar isso depois com a sua dádiva pessoal a uma autarquia, a um sindicato, etc. Agora, este é um dos elementos, mas há outros elementos também. E um dos elementos, e que eventualmente é que há, como é que eu hei de dizer, há hoje em dia um discurso que parte de uma certa imprensa no sentido de pôr em causa as instituições tal como elas estão concebidas, tal como elas estão a funcionar. E isto é desde logo na expressão de alguém que já veio dizer que vamos aqui, está tudo mal, vamos acabar com isto e vamos fundar a Quarta República. Daí eu ter tido o cuidado de fazer
uma análise histórica e dizer, olha, isto existe porque já lá atrás isto começou desta maneira e evoluiu até agora. Há muita coisa que pode ser reformada, há muita coisa que deve ser reformada, nomeadamente aprofundar o princípio da transparência. E, por último, é muito importante que na política, na seleção do pessoal político, se comece a trazer gente de maior qualidade. Isso é algo que, quanto a mim, um mérito. é incontornável. É incontornável. E o Partido Socialista na Assembleia da República hoje tem jovens de muita qualidade. Jovens de muita qualidade. Eu dou-lhe um exemplo de um já secretário de Estado, cá de Louros, da Portela, o Ricardo deve certamente conhecer, e um outro também deputado, mais jovem deputado português, que são dois jovens, nomeadamente, os dois são dois jovens de grande qualidade e que, como é evidente, podem melhorar muito a qualidade política do pessoal representado na Assembleia da República. Para já, fico à espera de mais contributos vossos para o debate. Mas já agora uma outra questão que é extremamente importante para além de tudo isto. A evolução na relação dos políticos e dos partidos políticos com a sociedade e com as pessoas passa também por uma outra coisa, pelos novos temas. Os novos temas. E o Partido Socialista também aí foi um elemento extremamente progressivo. Eu chamo, por exemplo, a atenção para o facto de o Partido Socialista ter sido dos primeiros partidos a impor internamente o sistema de cotas, por muito que isto possa desagradar a muito boa gente, o sistema de cotas, no sentido de obrigar a que um determinado número de camaradas mulheres fosse eleito para os órgãos internos do Partido Socialista, e isso acabou, obviamente, por se refletir na participação e na representação do Partido Socialista nos mais diversos órgãos, Assembleia Municipal, Câmara Municipal, Assembleia da República, inclusive no Governo. Hoje nós temos, nos governos do Partido Socialista, um conjunto de mulheres também de grande valor, eu falo. E uma delas também já residente aqui no Conselho de Louros, que foi minha camarada de secção, eu estou a referir concretamente à minha camarada e amiga Edith Estrela. Foi a grande precursora de todo esse movimento e que aqui começou também no Conselho de Louros, tendo sido autarca na freguesia de Moscavide já há alguns anos. Portanto, estes são alguns dos pontos que refletem a nova relação do Partido Socialista com a sociedade, do Partido Socialista com os eleitores. E, de facto, todos estes temas fraturantes, N deles, a interrupção voluntária da gravidez, o casamento de pessoas do mesmo género, etc., tudo isso são questões fraturantes que o Partido Socialista trouxe e com o Partido Socialista foram aprovados. De outra maneira, não seria, Rita, não se esteja a rir, porque é mesmo assim. Sem o Partido Socialista, eles não seriam aprovados. Você sabe disso, certamente. Escusa. Eu já lhe respondo, João. Está bem, então responda lá que eu depois também terei Ora bem. o direito de réplica. Muito obrigado, até já. Até já. Há aqui um ponto que o João Franco tocou, que é a participação das pessoas e dos jovens, e vemos que em relação aos jovens em Loures não há assim grandes novidades. Por outro lado, os horários das câmaras e as reuniões de câmara continuam a ser à tarde. As assembleias municipais, agora em videoconferência, até permitem a entrada remota de cidadãos, mas como dizia o João Franco, hoje as pessoas trabalham mais. É muito difícil assegurar que às 10 horas está na Assembleia Municipal, naquele edifício, e não se sabe de onde é que a pessoa vem. Mas aliás, acho que o Ricardo Leão já falou nisso, na possibilidade de continuar, mesmo nas assembleias, digamos, presenciais, continuar essa porta aberta para a participação remota. Mas de qualquer maneira, as reuniões de Câmara, embora eu conheça uma que não é assim, pelo menos aqui perto, mas as reuniões de Câmara continuam a ser à tarde. Como é que alguém acompanha e participa numa reunião de Câmara que se realiza à tarde? Rita Sarrico, faz favor.
Não é a Rita Serrico, não senhor. É o Ricardo Andrade. Pronto, estou sempre a querer prejudicar o Ricardo Andrade. Mas é que ele mudou de posição. Ele mudou da posição de um lado para o outro. E eu eu não mudo posições de um lado para o outro, eu sou até muito coerente. Mudou, estava aqui mais à esquerda, passou para a direita. Não, okay. mas depois desta piada política e dizer às pessoas lá em casa que há aqui uma coisa até para este pequeno à parte que eu acho que é importante que as pessoas percebam. A política não tem que ser e não deve ser um campo de batalha como as pessoas julgam, que nós temos que estar sempre todos zangados uns com os outros, aborrecidos uns com os outros. Quer dizer, nós podemos ter debates de ideias sem estarmos aborrecidos uns com os outros, sermos veementes, mas podemos estar como estamos hoje os três e como tivemos a semana passada, bem dispostos e com alguma... Provocou alguma estranheza. E com alguma alegria. Mas lá está, António, essa estranheza é algo que é também a nossa obrigação combater e fazer com que as pessoas percebam que nós somos seres humanos e seres sociais como as pessoas que nos estão a escutar lá em casa. E por isso temos pessoas com que nos damos menos e com que nos damos mais e temos as nossas posturas pessoais. Mas depois desta parte dar aqui só algumas notas e avisando que esta intervenção pode ser um bocadinho partida, porque eu fui tomando notas daquilo que os meus colegas de painel e debate foram falando e dar aqui alguns apontamentos. O primeiro apontamento é quanto a esta questão que o João Franco falou de uma participação e de uma introdução deste direito de petição no regimento da Assembleia Municipal. Eu acho que é uma proposta interessante, acho que é uma proposta extremamente interessante e acho que no futuro e no próximo mandato quem estiver na Assembleia Municipal deve efetivamente mas uma introduzir esta questão. Com a entrada automática no ponto, ou uma petição que tem que ser aprovada pela Assembleia para depois ser ponto da ordem? António, isso depois os moldes os moldes e os modelos caberá a quem está na Assembleia Municipal decidir, mas eu acho que o primeiro princípio é um princípio já de si extremamente interessante. Depois, eu como já disse várias vezes em público e até sem ser em público ao António, eu sou uma pessoa mais de revoluções silenciosas do que de revoluções de boom, de rua, mas isso é de cada um. Depois dar aqui uma nota também a uma frase que a Rita teve, que eu acho extremamente interessante, que é sobre existem várias formas de fazer política. Eu concordo com a Rita, existem várias formas de fazer política, no entanto, eu acho que deve haver um rumo e um conjunto de práticas que, como eu já disse, no que diz respeito à atividade política, que essas devem ser transversais a todas as maneiras de fazer política num sítio e noutro. E, portanto, queria deixar esta nota. Quanto à questão que já aqui falou, quer o João, quer a Rita, de os jovens estarem mais ou menos interessados, eu acho que há aqui uma questão que ninguém se pode esquecer. Nós não podemos, e com o devido respeito, comparar a geração do João como, por exemplo, a geração da Rita, ou como a minha, ou como outras gerações. E não podemos porquê? Porque as causas, que eram causas na altura em que o João tinha 16, 17, 18 anos, não são iguais às causas quando a Rita tinha 15, 16, 17, ou eu. E, portanto, isto às vezes marca um bocadinho. E nós não podemos ser injustos em dizer que os jovens participam mais ou menos, se chegamos à conclusão que os jovens também hoje em dia têm um tipo de causas diferentes. E a Rita deu um exemplo que eu acho extremamente interessante, que é esta causa das alterações climáticas juntou os jovens. Porquê? Porque é uma causa que lhes diz respeito. E diz-lhes mais respeito isso do que, desculpem lá, ou discutirem do que os jovens estarem aqui a pedir para haver debates quinzenais ou não haver debates quinzenais na Assembleia da República. E, portanto, nós não podemos ser injustos com os jovens e dizer que eles têm menos participação se houver uma desidentificação com as causas que os próprios titulares de funções públicas levam. Assim, portanto, eu acho que isso é interessante. Outra coisa que eu gostava de dizer aqui ao João Franco, uma questão. Eu percebo que o João Franco elogie o trabalho do Ricardo Leão. Eu acho que o Ricardo Leão tem sido um bom presidente da Assembleia. Aliás, e sou honesto, muito melhor presidente da Assembleia do que a última presidente da Assembleia, que levou a Assembleia para um rumo com o qual eu não concordo, que é um rumo de uma Assembleia subjugada à Câmara Municipal. Acho que o Ricardo Leão tem trabalhado muito assim para que isso não aconteça, mas vamos ser honestos. O Ricardo Leão muitas vezes consegue fazer isso
porque há um partido com alguma preponderância, que é o PSD, que não nega o seu programa eleitoral, e foi o único partido de todos os que estão representados na Assembleia Municipal que disse ao que ia relativamente à Assembleia Municipal e que impôs uma série de coisas fundamentais, nomeadamente isto que o João falou, haver sessões descentralizadas e tudo isso. O PSD foi aquele partido, quando a CDU queria impedir, por uma questão técnica, que houvesse Assembleias Municipais centralizadas para falar de temas dos locais, foi o PSD que ajudou a desbloquear a situação. E, portanto, João, eu compreendo a sua análise e a tua análise, mas, no entanto, eu acho que, eu tenho aqui que dizer que se hoje em dia a Assembleia Municipal, apesar de alguns partidos políticos na Assembleia Municipal quererem muitas vezes descredibilizar a Assembleia Municipal, eu acho que a Assembleia Municipal tem sido assim, cada vez mais participativa, cada vez mais fiscalizadora e cada vez mais reivindicativa, é porque existe um partido como o PSD que tem sido também um bocado o motor disso tudo. Não estou aqui a dizer que o Ricardo Leão não tem responsabilidade nenhuma, quero dizer, ele tem, porque com um Presidente da Assembleia Municipal que não tivesse as perspectivas que o Presidente Ricardo Leão tem, isto seria impossível. Mas é um bocadinho a fome e a vontade de comer. Sai a proposta. Repare, a proposta sai dele, mas eu não sou pessoa de revelar o que se passa em conferências de líderes, mas, assim, mas quem lá esteve sabe como é que as coisas, como é que muitas vezes as coisas acontecem. Repare, a Rita ainda no último debate falava sobre a questão, e voltou aqui a falar... O tempo, Ricardo. Desculpe, e voltou aqui a falar na questão da opacidade das decisões e não sei o quê. O PSD tem sido o partido mais reivindicativo a esse nível. E o PSD tem sido, outra vez, o verdadeiro motor. Mas mais. A própria questão de haver suporte técnico-administrativo para os estados municipais, assim, poderem ter um trabalho mais proveitoso, foi o PSD que introduziu. E contra muita gente. E, portanto, isto tem que ser dito. Há aqui uma coisa que eu confesso ao Rita. Há aqui uma coisa que eu não posso perceber. É assim, eu não posso perceber como é que um deputado municipal diz que tem que andar à procura do que é decidido em reunião de Câmara. Eu, enquanto deputado municipal, recebo o acesso às atas da sessão de Câmara e recebo por e-mail e recebo com imensos deputados municipais a receberem também, porque fez lá no assunto. Ricardo, eu disse o cidadão. Não estava então fui eu que percebi mal. Não, então fui eu que percebi mal. Agora, há uma coisa que é certa. O boletim municipal não é disponibilizado apenas aos deputados municipais. O boletim municipal está público e está no site da Câmara. E, portanto, esse boletim municipal diz muitas vezes. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em perceber isto. Agora, há aqui uma questão que, e para terminar, eu tenho que só dar este apontamento acerca de uma coisa que o João Franco disse. É quanto à seleção e à qualidade das pessoas. Eu acho que nós, de geração para geração, vamos ter sempre pessoas mais qualificadas. Sempre. Porque, graças a Deus, vai havendo mais acesso à informação, vai havendo mais acesso a meios, e porque cada vez mais as pessoas são, e os jovens, e nisto tenho que dar esta nota, os jovens são cada vez mais competitivos, no bom sentido, e portanto acho que é muito mais fácil haver essa qualidade que o João diz. E quanto aos jovens no Conselho de Loures, deixem-me falar pelo PSD, eu acho que o PSD tem jovens de imensa qualidade, quer na JSD, quer sem ser na JSD, mas acima de tudo, eu acho que esta seleção e que esta qualidade no PSD se transmite de uma outra forma. O PSD hoje em dia tem pessoas que há uns anos não estavam ligadas à política e que agora estão. E por isso é que eu também acho que o PSD cada vez mais tem travado estas batalhas pela transparência, pelo combate à opacidade, pela aproximação às pessoas, porque o PSD tem feito esta renovação, esta revolução tranquila dentro de si, e portanto eu acho que o PSD tem dado aí esse exemplo. Assim os outros partidos também o sigam. Sim, já terminei. Obrigado, António. Pois, de qualquer maneira, ainda em relação aos jovens, os jovens lutam contra as alterações climáticas, mas não estão muito dispostos a discutir determinadas ideias que estão implantadas sobre as alterações climáticas. Nem têm, se calhar, conhecimentos para discutir, mas isso será no outro debate. E esta é uma entrada para a Rita Sarrico dar já um salto. Com a qual eu estou completamente confortável, porque eu sou ativista pela justiça climática, já o sou há vários anos, portanto estou completamente confortável. Quando quiserem fazer esse debate, cá estarei para
para fazê-lo também. E era isso que eu até queria começar a minha intervenção com isso, quando dizemos que as alterações, o combate às alterações climáticas é uma causa dos jovens, não deve ser uma causa de todas e de todos. É algo que nos diz respeito a todas e a todos. Não pode ser só deixado aos jovens essa luta e penso que aí concordaremos todas e todas, com algumas nuances, mas penso que é, e hoje em dia é cada vez mais consensual, apesar de há algum tempo não era, mas uma campanha das legislativas muda sempre muitas coisas e portanto queria deixar essa nota. Em relação à intervenção do João, eu podia pegar em várias coisas, só que isso ia desviar-nos bastante aqui do debate, mas queria-te responder a duas. A primeira é que isso estar a levantar a bandeira da igualdade de género, porque o PS agora tem mais mulheres na Assembleia da República, é estar a induzir a população em erro, porque há uma coisa que se chama a Lei da Paridade de Género. Pronto. Portanto, provavelmente o PS, não sei agora de cor, mas terá mais ou menos o mesmo número de deputadas que o PSD, se não tiver, estará muito perto. Portanto, isso vir com a bandeira da igualdade de género para isso foi, se calhar quando falamos de que os representantes políticos precisam de saber um pouco mais sobre aquilo que dizem e como intervêm, se calhar aí, João, devias também ter tido isso em atenção quando falaste sobre isso, tal como a lei de paridade de género para a candidatura também aos órgãos autárquicos, ainda bem que há, foi, e se agora estamos a puxar bandeiras, foi muito por força do Bloco de Esquerda. Se queres falar de casamento entre pessoas do mesmo sexo ou IVG, João, por favor, eu nem sequer vou entrar nesse debate contigo, porque isso toda a gente sabe quem é que lançou essa luta na Assembleia da República. Portanto, vou voltar ao debate em questão, mas também estou disponível para debatermos isso numa outra ocasião, e acho que eram até assuntos que nós podíamos debater mais em Louros. Eu própria já tentei, praticamente sozinha na Assembleia Municipal, trazer esses assuntos. Oh, Rita, Rita, só um pequeno. Eu já não me lembro quando é que foi, mas foi certamente no tempo em que os animais falavam na floresta. Mas há muitos anos eu e o falecido Carlos Candal fomos, já não me lembro onde, mas algures no Conselho de Aveiro. Se vais fazer um apontamento, tudo bem. Se vais fazer uma intervenção, eu prefiro... Não é muito rápido, é só um apontamento. Não, estás a contar uma história. Sim, é esta historiezinha. Fomos discutir. Mas ouvir história é sempre Não, bom. na altura não era IVG, que até que se chamava, era o direito ao aborto das mulheres. Há muitos anos. Só para te dizer que, de facto, se tu queres ter essa bandeira, oh Rita, se calhar ainda não era... João, mas tu se quiseres ter uma bandeira sobre debates, se quiseres ter um debate sobre questões LGBTI, temos. Mas temos à vontade. Aliás, se quiseres ir buscar informações, há artigos muito bons escritos por uma rapariga chamada Rita Sarrico que te dará várias informações. Se calhar não vais para aqui dizer esse tipo de coisa. Eu só te quis foi dizer isso. Já eu representava a juventude socialista em sessões de esclarecimento. Certo. E se vamos estar a ver o que é que estávamos a fazer, se me disseste o que é que estavas a fazer há 25 anos, eu não te consigo responder porque não era nascida. Tudo bem, é esse o nível... Se vocês me permitirem, eu vou continuar aqui de espectador este quem é que é o pai da criança e qual é que é a criança. Vamos lá terminar, Rita. Eu gostava de voltar à minha intervenção. Sim. Peço desculpa. Se o nível de debate está numa questão de idades, de que eu já era nascida antes de tu nasceres, pronto, vocês aí vão-me ganhar todos porque são realmente mais velhos que eu. Não é isso que eu quero dizer. Rita, eu não sou muito mais velho. Não foi o Bloco que pegou o na João bandeira, é muito mais a bandeira velho. já vem de longe. Ainda temos o século XIX e o Marx, que já é o século XIX. Não, se calhar nós... nós se calhar... Eu percebo que Com todo o carinho, sem paternalismo, o que eu quero dizer... Se calhar está a incomodar um bocado, mas deixa-me continuar a minha intervenção. Não nada, Rita, antes do contrário. Não, deixa-me terminar a minha intervenção. Não é o contrário, tu estás a interromper-me à força toda, não interrompeste o Ricardo uma única vez. Não me venhas dizer que também não tem a ver com isso. E estás a ter uma atitude paternalista que, para um socialista até estou a ficar um bocado chocada. João, se faz favor, deixa-me continuar a minha intervenção. Na tua intervenção... Vamos lá ouvir a Rita, socialista revolucionária. Vá, agora, vamos lá. paternalismos aqui da tua parte, espero isto de vários deputados, agora estou a ficar um pouco surpreendida. Pronto. Então vá, Rita, vamos lá. Continuando
a minha intervenção e voltando ao debate. Quando estamos a falar de jovens e de jovens de qualidade na Assembleia Municipal, espero estar incluída nesse leque, esforço-me bastante. Agora, não me parece que seja só isso. Nós não, se queremos realmente envolver as pessoas e trazer as pessoas até nós, não podemos estar só a tentar pensar qual é que é a melhor maneira de uma pessoa intervir na Assembleia Municipal. Eu, se calhar, isto aqui realmente deve ser uma questão geracional. Eu acho que nós devemos potencializar as redes sociais do município muito mais do que aquilo que fazemos, que é perto de nada. Eu, quando me estava a referir há pouco, daí o mal entendido com o Ricardo, da disponibilização da documentação das reuniões da Câmara, eu estava-me a referir aos cidadãos, porque isso pode sair realmente uma minuta do que foi discutido, mas poucos saberão onde ir procurar. Aliás, nem é questão de ir procurar. Nós temos que ter uma responsabilidade, não é, de colocar as coisas de modo mais acessível possível, e nós temos que ter o empenho de as coisas chegarem às pessoas. Nós não podemos estar, mas as pessoas têm que se interessar em ir procurar a ata da reunião de Câmara. Está bem, podemos debater um pouco isso, mas nós temos responsabilidade, temos meios de dizer, caros cidadãos, caras cidadãs, hoje foi discutido isto na reunião de Câmara, foi aprovado isto. Nós temos alguma responsabilidade em dizer, por exemplo, temos uma página do município de Loures, que tem bastantes seguidores até, e é uma página que podia ser potencializada, podemos perfeitamente pôr lá, está agora a ser transmitida em direto à Assembleia Municipal, por exemplo. Isso já é mostrar que nós estamos a fazer um esforço para, nós não estamos a esconder nada, nós queremos maior participação, nós queremos que as pessoas vejam aquilo que nós estamos a fazer. Porque nós trabalhamos para as pessoas. Nós fomos eleitos pelas pessoas. Nós não estamos a ser só o lugar. Pelo menos é a perspectiva que eu tenho. E aí vamos para a parte do modo de fazer políticas. Nós no Bloco temos muito isso em atenção. Nós esforçamos muito. Às vezes nós todos trabalhamos a tempo inteiro noutras coisas, às vezes não dá para fazer com a rapidez como gostaríamos. Mas tentamos, sempre que apresentamos alguma coisa, sempre que aprovamos, ou sempre que é rejeitado, nós tentamos comunicar isso da maneira mais fácil e mais acessível possível. Nós temos isso em atenção. Porquê que a Câmara não faz isso? Porquê que a Assembleia Municipal não faz isso? Certo? Porquê que estes debates que nós estamos aqui a ter, que são um projeto da Assembleia Municipal, têm que ser divulgadas em páginas criadas por uma pessoa individual? Não é? Então, mas nós estamos aqui a fazer o quê? Nós estamos a potencializar os nossos recursos. E às vezes parece que estamos a forçar alguns deputados a participarem. Pronto, e isso é de acordo com a consciência de cada um. Claro, e de cada uma. O Ricardo já fez uma intervenção nisso, que eu subscrevo em parte, não teria sido tão agressiva, se calhar. Mas é isso que eu estou a dizer. E eu estou a falar de coisas que não são difíceis. Mas os jovens sentem os seus problemas representados nas decisões. É esse que é o problema. A questão não é os problemas serem representados. O problema é os jovens não veem representação sua. E digo isto na Assembleia da República, diria isto, Assembleia Municipal, a nível de autárquico será ainda um pouco mais grave, porque os assuntos às vezes são coisas muito específicas ou coisas muito técnicas, demora algum tempo a uma pessoa perceber. Agora, uma grande falha dos políticos e dos representantes políticos é esta dificuldade e este quase recusar-se a adaptar-se às coisas. Se os jovens, eu acho, e eu vou a várias escolas, e às vezes não só enquanto bloco, noutras áreas de ativismo que eu tenho, falo com muitos jovens nas redes sociais, recebo muitas mensagens, recebo todo o tipo de comunicação que posso imaginar de jovens, e eu não vejo desinteresse. Eu vejo, não há um encanto com os partidos. Óbvio que não há. Mas porquê que há esse desencanto, Rita? Porque nós não comunicamos de uma maneira acessível. Por exemplo, eu digo, o Bloco faz um esforço muito grande e nós discutimos isto exaustivamente para termos uma linguagem, obviamente que há termos que realmente têm que ser mais técnicos e não há volta a dar, mas tentarmos, por exemplo, como é que explicamos o orçamento do Estado de uma maneira mais acessível? Como é que nós desconstruímos aquilo? Isto são maneiras de aproximar as pessoas. As pessoas percebem. As pessoas, quando nós dizemos, em vez de estarmos a falar de números, não é? Quando dizemos que o IVA da eletricidade vai, se calhar, permitir àquela pessoa, a redução do IVA da eletricidade, se calhar vai permitir àquela pessoa que consiga pagar a conta da água,
por exemplo, dizer isto desta forma, aquele dinheiro que vai poupar, se calhar uma pessoa mais pobre vai conseguir pagar a conta da água. Se calhar uma pessoa percebe mais, não é, do que se estivermos a falar da transposição das diretivas europeias e a espera da autorização europeia. Se calhar uma pessoa vai perceber mais. Claro que também temos que falar do resto. Claro que sim, eu não estou a desvalorizar isso. Oh, Rita, agora, mas quando as pessoas têm, por exemplo, um caso muito concreto, um casal jovem, que com esta questão da pandemia vive um bocado apertado de orçamento e de repente os CIMAR fazem a acumulação de consumos e debita-lhe assim uma fatura de 100 e tal euros. E quando é dito na Assembleia Municipal, se isso está mal, mudem, reclamem, não é mudem, reclamem. Isso não devia ser uma preocupação dos deputados, que isso não tivesse que ser passar pela reclamação das pessoas e tivesse que ser de uma forma automática, não acumular os consumos. Eu ouvi essa parte com muita atenção e apontei até para ir ver o que se estava a passar. Sim, sim. Ouvi com muita atenção a resposta do Sr. Presidente da Câmara. É assim, sim. Ninguém entrou em contacto comigo sobre esse assunto. Não tive nenhum contacto, nem o próprio Bloco de Esquerda de e-mails ou através de página de Facebook, não tivemos nenhum contacto nesse sentido. E nós habitualmente, quando há esse tipo de casos, recebemos. As próprias pessoas vêm falar connosco. O que eu percebi é que também houve ali um pouco de confusão, porque o Sr. Deputado Bruno Nunes disse que... Não, mas isso não tem a ver só com o deputado. Mas o António trouxe o assunto, então vamos fazer um contexto do assunto, por estar aqui também a mandar uma situação que foi falada na Assembleia Municipal, sem dar a história toda, também parece-me um pouco falacioso. O Sr. Deputado Bruno Nunes expôs uma situação, e bem, se lhe chegou a essa situação, acho muito bem que seja exposta em Assembleia Municipal, de que houve pessoas, não é? E deu até caso de pessoas mais idosas, com menos rendimentos, que foram falar com ele, e eu ouvi com muita atenção aquela intervenção. De que houve essa acumulação de consumos. Pronto, e que por causa disso perderam a tarifa social. Ora, a tarifa social é determinada em função do rendimento. Certo? Foi isso que o Sr. Presidente da Câmara explicou. Pois, mas não foi essa a questão. A questão é quando a Rita experimenta... Mas a questão que foi levada, António, mas eu vou responder ao que disse do casal jovem. A questão que foi levada à Assembleia, porque o António apresentou um exemplo e depois falou que era a situação da Assembleia Municipal. Estou-lhe a dizer que a situação trazida à Assembleia Municipal foi uma situação diferente. Porque foi exposta uma situação de perda de tarifa social por acumulação de consumos, quando a tarifa social não é determinada em função do consumo. Eu sugiro isso. Faça essa experiência. Não dê a contagem um mês, esteja 2 meses ou 3 sem dar contagem. Eu moro na casa, António, eu moro na casa onde estou há 6 anos e se dei a contagem 2 vezes foi muito. Portanto, eu também sei, eu esqueço-me todos os meses de dar a contagem. Todos os meses. Eu tenho... E quando dou a contagem, e por acaso quando dou a contagem, a diferença também não é assim tanta. Mas eu, se moro sozinha, o meu consumo será diferente do consumo de uma família. Não vou estar a entrar por aí. Em relação ao casal jovem que vive com dificuldades, que tem que apertar o seu orçamento, António, nós já discutimos tantas vezes a questão dos jovens e de como é que os jovens se sustentam, ainda por cima do nosso concelho. Falámos a nível de habitação jovem, por exemplo, que não fomos acompanhados pelo Executivo, o PS acompanhou-nos ali muito timidamente, não é? Pronto, depois as posições na Assembleia da República depois também contam ali quantas vezes. Isso é dos assuntos que queremos falar de jovens e do orçamento dos jovens. Temos uma das maiores prioridades é realmente trabalhar e investir na habitação jovem a preços acessíveis. Isso para mim, e eu digo também enquanto jovem que passou por imensas dificuldades para arranjar uma habitação e para pagá-la. Pronto, e agora não me alongo mais já. Eu só digo que os meus contactos não têm a ver só com valores, eu também tenho outras presenças em Odivelas, por exemplo, e tem N postes de pessoas a dizerem que os consumos, ao acumularem, e faço essa experiência, falo com alguém. Eu próprio já me aconteceu isso, não dar a contagem no mês e no segundo mês o escalão subiu. E isso não devia ser possível de ser feito. Assim, o Sr. Presidente da Câmara respondeu a isso e eu acho que as pessoas devem ser consequentes e fazer o que o Sr. Presidente da Câmara diz e se não tiver efeito, chamar a atenção ao Sr. Presidente que fizeram exatamente aquilo que ele disse e que ele afinal não tinha razão. Se chegarmos à conclusão que o Sr. Presidente da Câmara, eu não estou aqui a defender defender o Executivo,
se chegarmos à conclusão que o Sr. Presidente da Câmara não tinha razão, acho também nós próprios, enquanto deputados municipais, temos de ser consequentes também. Agora, eu estou a dizer é que há uma diferença, o António não pode dizer que é a situação de um casal jovem, isto e isto, foi exposto na Assembleia Municipal, quando não foi essa a situação exposta na Assembleia Municipal, e o modo como foi exposto foi falacioso. O modo, as coisas que foram ditas e o modo como foi dito, Pronto, ok. a nível da tarifa Não vou. foi falaciosa, porque não é assim. Não vou por aí, porque isso vai dar esse aproveitamento político e não era essa a minha ideia. Eu percebi a ideia. Aliás, o meu exemplo é de Odivelas, nem sequer é de Lourdes. Ok, João. É agora o João, não é? É o João agora a intervir, não é? Está correto? Ok. Vamos voltar ao PS. A minha última intervenção. João Franco, a terceira intervenção. A terceira intervenção. Bom, fazendo o balanço deste debate e todas estas questões que nós aqui trouxemos e que aqui debatemos, efetivamente podemos chegar à conclusão do seguinte. Nós pegamos num regime democrático que desde logo teve, em 1976, com a aprovação da Constituição da República Portuguesa, a preocupação de consagrar mecanismos constitucionais que levassem a que os cidadãos pudessem interagir com os diversos poderes constituídos, quer a nível nacional, quer a nível local. Aliás, desde logo também na primeira lei de competências das autarquias locais ficou consagrada a participação dos cidadãos, embora que atirado para o final das assembleias de freguesia e assembleias municipais ficou consagrado esse direito. Portanto, temos um regime democrático que tem vindo a evoluir no seguinte sentido. Em primeiro lugar, uma estabilização clara da representatividade dos partidos políticos. Nós temos uma democracia de partidos políticos e os partidos políticos são essenciais à democracia. Aliás, se quiserem ilustrar, vão ver no YouTube, por exemplo, o que um determinado senhor que por aqui governou durante 4 décadas diz sobre os partidos políticos e vão lá perceber porque é que se diz que os partidos políticos são essenciais à democracia. A democracia é uma democracia representativa, de representatividade dos partidos políticos, sendo que essa mesma democracia, ao longo dos anos e na sua evolução, se tem vindo a abrir a diversas formas de participação dos cidadãos nos órgãos de poder. Por exemplo, no poder local, os cidadãos podem apresentar candidaturas às autarquias locais. Concretamente, no nosso município, os cidadãos podem interagir através da Assembleia Municipal, apresentando as suas questões, e a Assembleia interrompe-se para acolher e ouvir os cidadãos. Portanto, o que nós temos aqui, de facto, é uma democracia que evolui, que, consagrando o princípio da representatividade democrática, é uma democracia representativa, mas que se abre cada vez mais à conciliação entre esse princípio e o princípio da participação dos cidadãos aos mais diversos níveis e com os mais diversos instrumentos, de forma a que eles possam interagir com o poder local e com o poder nacional. Estamos indiscutivelmente nesse caminho, o caminho ainda não está fechado, não chegamos à cristalização final dessa forma, não sei se algum dia chegaremos, porque a evolução nessa matéria parece-me que será permanente. É o que se me oferece dizer e sublinhar o gosto que eu tive em participar neste debate mais uma vez, embora ele pudesse ser mais alargado e aqui faltam alguns que cá deveriam ter estado e que teria sido extremamente útil. Já agora, não sei se não tenho também parte de culpa. Alguém aqui falou, eu não podia deixar passar isso, que no anterior mandato a Assembleia Municipal foi de alguma forma, esteve de alguma forma subjugada ao Executivo Municipal. Creio que, já não me lembro quem é que disse isso, foi o Ricardo. Foi o Ricardo que disse isso. O Ricardo disse mesmo assim, é o princípio da aplicação do princípio leninista das correias de transmissão. A Assembleia Municipal era uma correia de transmissão da Câmara Municipal, pura e simplesmente. Isso aí não há dúvida nenhuma. E só o facto de a maioria na Assembleia se ter invertido
é que levou a que a Assembleia seja hoje efetivamente um órgão fiscalizador da Câmara Municipal, como está a ser, e espero que neste ano que falta se aprofunde. Mas, ó João Franco, o PS tinha no programa do governo uma forma de eleição idêntica às juntas de freguesia e deixou cair. Olha, Eu acho que isso era, e isso foi É verdade. aprovado em programa de governo e agora o PS deixou cair isso. E se calhar ia alterar muita coisa. E alterar, e acha que para positivamente? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque as juntas de freguesia funcionam assim e não se tem dado mal. Verdade, mas as Assembleias Municipais e Câmaras Municipais funcionam como estão a funcionar. Você está-se a referir àquela alteração que ia no sentido da parlamentarização Não, daquilo que acontece nas juntas. É a Assembleia de Freguesia que elege o Executivo. E seria a Assembleia Municipal que elegia o Executivo. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Pois. Sabe porquê? Porque nós temos um regime municipal estabilizado hoje em dia. Estabilizado, não há. Mas há muita coisa estabilizada, João Franco. Esse é que é o problema, se calhar, deste regime. Oh, pois, Mas, vamos então. Fica para uma próxima. Fica para uma próxima, João Franco. Sinceramente, eu acho que isso é uma benção. É uma benção. Pronto. E na altura própria e no sítio certo, eu vou explicar-lhe o porquê. Porque isto hoje em dia não se compagina de maneira nenhuma com instabilidade. Da maneira que isto está, já chega à instabilidade social que existe, não direi em Portugal, mas hoje, olhe, por exemplo, com tudo aquilo que nós estamos a viver desde março. E hoje em dia a existência de um regime estável e estabilizado é fundamental para que Portugal consiga vencer os desafios que tem pela frente. Pois, mas eu penso que realmente era mais estável com a nova lei, com a lei que igual às juntas de freguesia, porque o Executivo saía da Assembleia e estava mais dependente da Assembleia, que não está agora. Ok, mas isso é outro debate. Ricardo Andrade. Bom, eu primeiro gostava de dizer que este debate, apesar de estarem representados menos partidos políticos do que aquilo que às vezes costumam estar, tem uma coisa também fantástica. É que o moderador passou desta vez muitíssimo interveniente e, portanto, parece que estão 4 partidos políticos representados. Acho que mas falta aqui mais um salzinho e eu tenho que fazer o papel de diabo. Muito bem. Mas depois desta pequena provocação, dizer uma coisa. Eu, quando ouço o João Franco, lembro-me, e quando tenho ouvido o João Franco ao longo deste debate, tenho-me lembrado sempre de uma coisa, que é que o PSD foi o único partido nas eleições legislativas que falou a sério sobre a reforma do sistema político, que não deixa de estar muito ligada a esta questão das práticas e a tudo isso. E que lançou um repto ao Partido Socialista, que o Partido Socialista não só não agarrou, como ainda por cima o que fez é uma coisa que é muito negativa para a democracia e para esta confiança que tem que haver entre eleitos e eleitores, que foi pôr uma coisa no seu programa eleitoral e depois, quando vai para o programa de governo, deixa aqui. E eu acho que isso é péssimo. Acho que esta noção de que quando uma pessoa diz uma coisa tem que manter até ao fim, como o PSD, quer goste, quer não, aquilo que defendeu no seu programa eleitoral a nível autárquico e a nível legislativo, sempre manteve, portanto em Loures e no país, é este tipo de credibilização que nós temos que ter. E, portanto, acho que esse é um péssimo exemplo que foi dado. Gostava também de esclarecer aqui uma coisa. Rita Sarrico, eu há bocado quando falei nos jovens e nas alterações climáticas foi o exemplo que tu deste. Sim, foi só por isso, porque eu concordo contigo. A questão das alterações climáticas é uma questão que tem que ser global, que não é só dos jovens. Mas como eu peguei um bocadinho nesse exemplo, e como estava a falar dos jovens e identificação, peguei nesse exemplo para dizer, e não quis nunca dizer que é uma luta que é só dos jovens. De longe, eu acho que isto é, repare, e nunca poderia ser, porque os menos jovens também se preocupam com o futuro e com o mundo que vão deixar, não é? E com a terra que vão deixar aos restantes. E, portanto, nunca pedi e queria fazer esse esclarecimento. Uma outra nota que eu queria aqui deixar. Eu acho que aconteceu aqui hoje uma coisa que entronca naquilo que eu vou dizer, que é a política não pode ser encarada como um campo de batalha. A política não pode, e isto tem que ser demonstrado às pessoas, a política não pode ser encarada como um combate belicoso entre forças políticas. A política tem que ser uma coisa exatamente como é a sociedade. A política tem que ser
e a política partidária e não partidária tem que ser um reflexo da sociedade. E se nós temos uma sociedade onde eu acho, ao contrário do que muita gente tenta às vezes transmitir, onde eu acho que temos uma sociedade tolerante, acho que temos uma sociedade inclusiva e tudo isso, isso deve estar na política. E não devemos às vezes ficar demasiado agarrado aos jovens e os menos jovens, os mais paternalistas e os menos paternalistas, estes e aqueles. Eu acho que nós devemos ser mais inclusivos nesse sentido. Portanto, esta nota eu queria deixar. Há aqui uma coisa em que eu não vou entrar, que foi aquilo que eu assisti há bocado, que é esta questão de quem é que é o pai da criança no que diz respeito à introdução de causas fraturantes na política portuguesa. E por duas razões. Em primeiro lugar, porque eu não acho que esse debate seja minimamente interessante. E em segundo, porque acho que esse debate tem um erro de base. É que eu não acho que uma questão por ser mais polémica é mais fraturante. Ponto. E como não acho que o PSD tem sido muitas vezes aquele partido que na sociedade portuguesa, porque é verdadeiramente, quer se queira, quer não, o partido mais português de Portugal, acho que o PSD tem muitas vezes ao longo da sua história, porque é um país que vem das entranhas da sociedade portuguesa, acho que é o partido que verdadeiramente lançou imensas causas fraturantes. Não andem aqui a assinar a bandeira das causas fraturantes. Porque aquilo que pode ser causa fraturante para o João ou para a Rita pode não ser para mim. E, portanto, queria deixar esta nota também. Outra coisa é, e quando nós falamos, e puxando isto outra vez aqui para Loures, a forma como nós ligamos, João, só um segundo se me permitires, a forma como nós ligamos as coisas, como nós nos comportamos enquanto partidos à Assembleia Municipal é fundamental. E nisto, volto a dizer, o PSD, de todos os partidos que têm assessoria técnica ou administrativa e que têm pessoas a suportar e a ajudar os Estados municipais, é o único partido na Assembleia Municipal que tem um horário de atendimento publicado e mostrado à população quando é que ele existe, além de qualquer pessoa, como é muito normal, vai lá ao gabinete e bate à porta e vem discutir e falar com o PSD. Mas tem um horário de atendimento e fez esse horário por uma razão, porque quis dar o sinal às pessoas de que está verdadeiramente aberta à população. E utilizou, como a Rita há bocado assim referiu, uma coisa muito importante, que é o partido todos os meses, ou a bancada do PSD na Assembleia Municipal todos os meses, publicita este horário de atendimento nas redes sociais de forma a propiciar esse debate e este contacto que, assim como a Rita disse, é muito normal nós, deputados municipais, recebermos contactos e os partidos receberem contactos da população. E nós utilizamos isto, mais uma vez, o PSD a demonstrar com esta preocupação. Agora deixem-me dar aqui uma pequena provocação à Rita. Ouvir o Bloco de Esquerda falar sobre habitação é sempre para mim uma coisa fantástica, tendo até aqui no município, aqui muito próximo de nós, que é o município de Lisboa, vendo algumas coisas que se passaram no Bloco de Esquerda em Lisboa, é sempre muito curioso, mas isto foi uma pequena provocação, nada de maldade, mas e não podia deixar. Outra questão que nós não nos podemos... Eu sou ao tempo, Ricardo. António, eu não vou discutir tempos, porque se hoje vamos a falar em tempos e interrupções e tudo isso, eu, ao contrário do que costuma ser habitual, eu hoje perco aos pontos. Eu ouvi apresentar a conta. De tempo, E portanto, deixem-me só dar uma nota final, que é a seguinte. Nós, quando decidimos, assim, quando temos a oportunidade e decidimos exercer certo tipo de funções, não nos devemos esquecer de que funções são essas. E não nos devemos esquecer da nossa missão. Porque não vale a pena dizer-se que a nossa marca são as pessoas. Não vale a pena dizer que nós pensamos primeiro nas pessoas. Não vale a pena dizer 1000 coisas se depois na prática nós não demonstrarmos isso. E portanto, quando nós fazemos, e isto começa tudo quando nós admitimos e tomamos a decisão muito solitária de concorrer a eleições, com todos os riscos que existem em termos pessoais, e acho que se quer o João, quer a Rita percebem isso bem, assim, nós quando nos candidatamos a cargos, estamos sujeitos a escrutínio, mas temos sempre um desígnio muito grande, que é o desígnio de representar as pessoas. E portanto devemos ter essa preocupação, que é de representar as pessoas. E quando o fazemos, devemos fazê-lo em toda a sua latitude. E há uma latitude fundamental, que é do exemplo. E por isso,
eu termino esta nota final com o seguinte: eu não tenho dúvidas nenhumas, eu acho que todos os partidos fazem aquilo que têm a fazer, mas eu não tenho dúvidas nenhumas, e o António já está habituado a que eu termine desta forma, que neste momento o partido que mais se comporta de uma forma séria, consequente, responsável, de uma verdadeira alternativa à governação que temos tido em Loures desde sempre, é o Partido Social Democrata. Não tenho quaisquer tipo de dúvidas disso. E demonstra, e como falaram aqui em jovens, desde os mais jovens aos menos jovens, desde os mais recentes aos menos recentes, o PSD demonstra em tudo. O PSD tem exemplos extraordinários de pessoas que abraçaram esta questão dos cargos públicos e da representação pública das pessoas como uma verdadeira missão. E, portanto, isto é que eu acho que também eu não podia deixar de vos dar esta nota e de fazer um pedido a todos os que estão aqui e a todos os que não quiseram vir. Se calhar nós temos cada vez mais que estar a credibilizar a política e temos que cada vez mais procurar não ir aos temas que julgamos mais apelativos, às coisas que nos dão mais protagonismo, mas temos que ir às coisas que são verdadeiramente mais importantes para as pessoas, porque senão não teremos nunca a capacidade de dizer às pessoas que as estamos a representar. E isso eu acho que é fundamental. 15 segundos só, João Franco. Há um tema fraturante que vem de há 40 anos a esta parte na democracia portuguesa. É a dificuldade que aqueles jovens têm de pagar a conta da luz. Esse é que é o tema fraturante que nós em 40 anos ainda não conseguimos resolver. Dar salários decentes e condições de vida decentes e dignas às pessoas. Esse é um dos grandes problemas que continua. E esse é que é o grande tema fraturante. A Rita Sarrico até saltou na cadeira. Quando quiserem podemos discutir isto. Subscreva 100% o que acabou de ser dito. Ei. Subscreva 100%. Agora, temos aqui os dois partidos que Mas é tiveram que temos que ver anos. Mas temos que ver as consequências disso. As Pronto. consequências disso, ao longo de 40 anos, não se ter... Subscreva 100%. Nós temos que resolver o problema dos salários baixos, temos que resolver o problema da conta da luz, temos que resolver o problema das reformas baixas. Concorda 100%. Agora, então, os senhores sejam consequentes dentro dos vossos partidos, são os partidos que estiveram nos governos nos últimos 40 anos. E quando jurarem sob a Constituição é para cumprir. Foi mais uma resposta enquanto jovem do que enquanto deputada do Bloco. Mas pronto. Vamos entrar então nas conclusões. Um dia fazemos um debate mais profundo sobre o juramento na Constituição. Aliás, devo dizer, António, apesar de termos sido só 3 neste debate, acho que foi dos debates mais ricos que tive neste formato. Não falem de debates ricos, senão ainda fazem uma cobrança aí lá em cima. A autoridade tributária ainda aparece. Acho que foi perceptível aquilo que eu disse. E não vou estar aqui a repetir a inteligência dos meus colegas, que acho que eles perceberam todos aquilo que eu quis dizer. Acho que lançámos aqui vários temas interessantes para debatermos no futuro. Agora, há uma coisa que eu reparei, é que eu acho que foi o primeiro debate em que eu concordei mais com o PSD do que com o PS. Pronto. E queria deixar aqui esta nota, mas queria também responder. Significa que está a começar a ver a luz, Rita. António, digo isto na maior das tranquilidades e digo que o PS hoje não acrescentou o suficiente. Não teve a altura do que é para acrescentar, porque é assim, nós podemos entrar nos contextos históricos e contar as histórias. Concordo a 100%. Agora temos que apresentar medidas, temos que apresentar propostas. Aliás, houve aqui coisas que foram ditas pelo representante do PS que não são resolvidas exatamente ou foram causadas exatamente pelo PS. Portanto, acho que houve aqui alguma falha, mas gostaria de responder até à parte, a redução do IVA da luz, por exemplo. Estamos a falar da conta da eletricidade. Quero estender o direito da luz. Vamos. Mas João, eu já percebi que estás com vontade de me interromper. Não foi aqui, não houve aqui paridade de género a nível de interrupções, percebi isso também. Pronto, felizmente há na Assembleia da República e há na candidatura aos órgãos autárquicos. Talvez um dia teremos também essa paridade aqui nos debates, portanto vou continuar a agradecer ter a mesma tolerância que os outros tivessem e a ausência de interrupções que os outros também tiveram. Gostava de comentar uma coisa que o Ricardo disse no fim da sua intervenção e já tinha dito também na primeira
da política não ser um campo de batalha. Ricardo, percebi exatamente aquilo que querias dizer, não vou estar a tentar passar uma ideia errada daquilo que querias dizer, não vou fazer isso. Percebo perfeitamente, concordo até um certo ponto, mas também acho que a política, e quando agora falamos em política, falamos em questões parlamentares, em questões de plenário da Assembleia Municipal, tem que ser um sítio de confronto de ideias. Tem de ser, tem de ser. E acho Sim, de confronto de ideias, sem dúvida, estamos de acordo. Pronto, tem de ser, isso tem que existir, tem que haver debate. Pronto, e tem que haver debate com o maior nível de frequência que for possível e que fizer sentido. Aí acho que discordamos aí um bocadinho em algumas posições, também poderá ser um debate para mais tarde, para não estarmos aqui a desviar ainda mais. Mas concordo contigo que não devemos andar só aqui a fazer show e estamos todos muito chateados uns com os outros e andarmos só a atacar por estar views no YouTube ou no Facebook ou porque, ou porque nos entusiasma mais. Também concordo contigo. Devemos entrar em confronto quando fizer sentido. Se for por causa do PSD, que não é resolvida uma questão importante para a vida das pessoas ou para a sociedade, eu vou entrar em confronto com o PSD. Tal como o PSD. Rita, deixa-me só dar uma nota, porque acho que disseste uma coisa muito importante. Deixa-me só dar uma nota, por exemplo, e porque falaste em falar sobre as coisas e levantar temas. Há uma coisa que aqui não se falou e é mesmo muito rápida, que é o seguinte: o facto de nós só termos de gestão municipal nos timings que temos, acho que é muitíssimo castrador da nossa atividade de fiscalização. E acho que é uma coisa que nós todos juntos podíamos tentar que houvesse muito mais debates de gestão municipal. Exatamente disso. Eu até ia falar também por acaso. Pronto, desculpa interromper. Mas pronto. Estamos aqui com alguma sintonia, não sei o que se passa, é do calor. A química. Porque a Rita começa a ver a luz, João, porque a Rita começa a ver a luz. Exato. Sabem que me disseram que quando eu deixasse de ser pobre, que ia deixar de ser de esquerda. Pronto. Já me estás a tentar dizer a mesma coisa, João, mas pronto, não vou entrar nesses argumentos. Pronto. Continuando aquilo que realmente interessa, para além de que se eu estou a ver a luz ou se não estou a ver a luz. Portanto, eu acho que, Ricardo, era só essa anotação que queria dar à tua intervenção. Acho que sim, acho que às vezes vemos confrontos e que nós às vezes nós próprios entramos, porque às vezes não podemos deixar sem resposta, não é? Mas que às vezes são desnecessários e que são para desviar do debate central, é para mostrar que certos deputados não têm propostas e então entram ali naqueles confrontos. Nós sabemos todos quais são as estratégias, acho que devemos ao máximo tentar sempre recentrar o debate naquilo que é realmente importante para a vida das pessoas. Agora, eu queria ter dito uma coisa na minha segunda intervenção, que entretanto aqui com a questão do pai da criança e das bandeiras acabei por me passar ao lado, mas foi aqui falada da questão da petição em Assembleia Municipal, que é algo que me entusiasma bastante. Acho que é uma ótima medida. Acho que devia ser... Eu lancei a proposta, hein? Não esquecer. Ok, e levas tu a bandeira. Não, é o pai da criança. Pronto, é o pai da criança. Vou continuar a minha intervenção. Pode não valer nada. Pronto. Acho que é. Não vamos aqui entrar também em debates em quem é que lançou o direito à petição na Assembleia da República. Não vamos entrar nisso, podemos ter esse debate podemos, aliás, o próximo debate podia ser PS na Assembleia Municipal de Loures e PS na Assembleia da República. Pode ser o tema do próximo debate. Pronto. Agora vou continuar aquilo que estava a dizer. Acho que é uma excelente ideia, mas pelo aquilo que eu conheço da nossa Assembleia Municipal e da nossa Câmara Municipal, eu já estou a ver a quantidade de limitações que vão entrar aqui. Para mim era muito simples. Há um nível mínimo de assinaturas cumprido, entra na ordem do dia. Isso é que eu não acredito, Rita. Para mim, eu também não acredito que vá acontecer, infelizmente. Mas defendo que seja assim. Se o Bloco tivesse mais representação, provavelmente iríamos fazer muito mais força do que se calhar eu sozinha consigo fazer na Assembleia Municipal. Pronto, mas eu defendo isso. Aliás, estávamos a falar da parlamentarização da Assembleia Municipal, o Bloco defende várias coisas nesse sentido. Porque é assim, uma das coisas que eu percebi muito, eu não estou há tanto tempo quanto vós na Assembleia Municipal, não vou estar aqui a tentar passar a mensagem que estou, porque não estou e tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Pronto. Agora, uma coisa que eu percebi muito rapidamente é que qualquer pessoa de fora, e às vezes eu própria lá dentro também fico com algumas dúvidas, não percebe para que é que serve a Assembleia Municipal e às vezes para que é que serve a Câmara Municipal. Porque nós temos os debates
na Assembleia Municipal e apresentamos um problema à Câmara, a responsabilidade é do Estado Central. Nós não fazemos nada. Mas todos os problemas que nós apresentamos é tudo o Estado Central. Uma pessoa questiona-se. Então, para que é que a Câmara existe? O que é que eles estão... Então deem lugar a outros que se calhar sabem fazer, digo eu. Eu às vezes fico com essa dúvida e depois fico na dúvida porque a Assembleia Municipal é muitas vezes tratada como existir ou não existir, nós não queremos saber. Então, quer dizer, nós estamos ali, apresentamos moções, apresentamos recomendações, temos horas e horas de debates e depois não serve para nada. Rita, desculpa interromper-te, mas o problema começa... Mas deixa-me só dar este apontamento muito rápido. O problema começa quando os próprios deputados municipais minimizam a importância da Assembleia Municipal. Quando os próprios deputados municipais dizem que a Assembleia Municipal não serve. Esse é que é o grande problema, desculpa interromper. Concordo contigo, mas é isso que nós temos que combater. Queremos aproximar os cidadãos e estamos a desvalorizar o próprio órgão onde nós estamos eleitos. A Câmara desvaloriza, disse-nos, isto já foi dito na Assembleia Municipal. Vocês podem aprovar as moções que quiserem, não é vinculativo. Posso só dizer uma coisinha, Rita? Deixem-me concluir e depois penso que o António terá a compreensão de vos dar também 15 ou 20 segundos para essas anotações finais. Gostava só de concluir isto. Então nós estamos aqui a discutir a aproximação dos cidadãos. Somos nós próprios, enquanto deputados municipais, que incentivamos a descredibilização, a própria Câmara. Então vocês estão a dizer, as pessoas têm que fazer um esforço para se aproximar. Eu própria às vezes estou lá e fico nas dúvidas para que é que aquilo serve. Eu estou ali, farto-me de trabalhar para aquilo, vou pesquisar montes de coisas, estou ali a construir as propostas, empenho-me em fazer aquela apresentação, e digo todos, espero eu, todas as outras bancadas, e depois dizem-me, não por estas palavras, mas é como se fosse, não serve para nada. Opa, aí temos um problema grave em mãos, e não vale a pena estarmos aqui a tentar perceber se as pessoas estão interessadas ou se não estão interessadas, porque temos que resolver o problema estrutural, que é realmente qual é o papel da Assembleia Municipal. Eu sei qual é o papel da Assembleia Municipal, e acho que todos aqui sabemos, não está, é ser respeitado. E penso também, pelo menos o Ricardo já mostrou estar de acordo comigo nesse aspecto. E, portanto, nós temos que também ir um pouco à luta e teremos que entrar em confrontos. E teremos que entrar em confrontos diretos. Mas isto é algo que nós temos que resolver. E acho mesmo, só uma nota final para o António Tavares, era um excelente tema para o próximo debate, que é para que é que realmente serve a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal. Pelo menos, nomeadamente, neste mandato. Pois, mas vocês sabem que recomendações e moções não têm valor. Não obrigam a Câmara em nada. E o que as pessoas lá fora dizem o problema é que vocês falam, debatem, mas os orçamentos são sempre aprovados. O problema é isso mesmo que o António acabou de dizer. Não, o problema é isso mesmo que o António acabou de dizer. Sabe o que é, António? É esse discurso de que não servem para nada. Porque servem, sabe porquê? Porque independentemente de terem independentemente de terem valor vinculativo ou não, ou de valor coercivo ou não, têm um valor inestimável. E o problema é quando são os Estados municipais a minimizar... Não foram os deputados, foi o próprio Presidente da Câmara que disse que... Mas ter valor vinculativo ou não, é assim, um projeto de resolução na Assembleia da República também não tem... Isso é outra coisa. Mas vai perceber a minha comparação. Não tem a mesma vinculação que tem um projeto de lei. Agora é assim, é mostrada uma vontade de uma maioria que representa a população. E isso não é minimamente respeitado. E dizerem-nos na cara que não serve para nada, quando nós estamos... Se aprovar uma moção com os votos a favor do PS e do PSD, certo? Estou a mostrar que há uma maioria. Porque eu represento uma fração da população, o PSD representa... Mas não é vinculativo, continuamos a dizer. De eleitores, o PS representa outra. E isso foi aprovado, portanto há uma maioria daquilo que nós representamos. Dizer-nos na cara que isso não significa nada é dizer que a opinião da maioria das pessoas não significa nada. António, Rita, desculpa lá só para dizer uma coisa. Por isso é que há pouco a alteração à lei eleitoral que o PS tinha no programa era muito importante. António, vamos ver se somos claros. E por exemplo, relativamente... Eu e o Ricardo estamos aqui a discutir isto e estamos a apresentar propostas, estamos a explicar qual é a importância disto, porque tem uma importância. Estamos a explicar qual é a importância da Assembleia Municipal e temos outros deputados que dizem que
Vocês são uns ingênuos, não sei porque é que ainda acreditam em histórias de encantar, porque isto não serve para Não nada. é vinculativo. Eu penso que é António, peço desculpa, eu vou-lhe dar um exemplo prático. Nós aprovámos, apresentado pelo PSD, mas pronto, aprovámos, não interessa quem é que apresentou. Sim, várias coisas, sim. Apresentámos uma questão relativamente aos testes serológicos no município. Sim. Foi aprovada. Nós sabemos que a Câmara nunca vai fazer testes serológicos, mas no dia em que o Instituto Ricardo Jorge disse que afinal eram importantes os testes serológicos, ficou uma coisa clara. A maioria política no Conselho de Loures que acha que fazem sentido é a maioria política que tem que dizer, quando começar a ser muito claro que há uma utilidade destes testes, que a Câmara Municipal falhou porque não quis aceitar essa recomendação. E isso tem valor. É que nós não podemos misturar valor vinculativo ou coercivo com valor político. E esse é o seu erro, como é o erro de outras pessoas. É que o valor político é uma coisa muito importante. E é o que a Rita dizia. Sim, mas e que isso o João não já traz disse o antes. almoço para cima da mesa das pessoas. António, mas ouça lá. Mas essa história do António, almoço... eu tenho que lhe dizer isto. Estar aqui a dizer, num debate que vai ser visto por municípios, que as moções e que as recomendações não têm valor nenhum, isso é um erro. Para já, enquanto moderador, penso que não é algo que... Mas o que eu estou a dizer não corresponde à verdade? Acho que pode questionar as nossas... Não corresponde à verdade, António. Tem imenso valor. Ouça, qualquer moção apresentada por um deputado municipal tem imenso valor. Eu vou dar um exemplo. Eu posso não concordar com o Bloco quando o Bloco apresenta moções a dizer que gostava de ver a bandeira LGBTI aprovada e não foi subida. Ouça, eu posso achar que isso não é uma coisa que eu defendesse. Sim. Mas eu sou obrigado a dizer que se a maioria dos partidos na Assembleia Municipal acham que isso faz sentido, isso tem que fazer sentido para milhares de pessoas. E isso já tem valor. Agora, nós não podemos misturar, e dar aqui com as palavras, e dizer que por não ter um valor vinculativo, coercivo, obrigatório, não tem valor, tem e tem muito. Agora, o problema é que nós, repare, isto é como nós dizermos assim, antigamente as comissões eram presididas por 3 partidos em Loures, as comissões da Assembleia Municipal. Eram presididos pelo PS, pelo PSD e pela CDU. Não tinha importância nenhuma, nada, não tinha importância nenhuma. Quando o PSD se bateu para que houvesse uma coordenação por cada uma das forças políticas, alguns já começaram a achar que isto fazia imenso sentido. António, é isto que eu digo que tem que mudar na política. As coisas têm que ser importantes por uma questão de coerência. Nós temos que ser coerentes. A Assembleia Municipal e as moções têm valor não porque o A ou o B apresenta, mas porque são a transmissão da vontade da população. Ponto. Ponto. E isto tem que ser, e isto independentemente da Câmara, as cumprir ou não, porque nisso então vamos a uma coisa mais grave. Então há moções aprovadas em reunião de Câmara, no próprio órgão, que a Câmara demora 2 anos a cumprir, então vamos começar aqui num discurso altamente corrosivo de que nada em lado nenhum serve. Não, nós temos é que distinguir o que é valor político, o que é valor coercivo e tudo isso. E vamos ser sinceros, os partidos têm que fazer trabalho político e têm que fazer trabalho de representação política e têm que ser eles a dar o exemplo e têm que ser eles a estar uns ao lado dos outros e ao lado da população. Isto tem que ser assim, não há mais nem meio mais quanto a isto. E eu digo-lhe uma coisa, enquanto eu estiver na Assembleia Municipal e enquanto o PSD estiver na Assembleia Municipal, há uma coisa que vamos sempre bater. É pela importância que tem a Assembleia Municipal. E olha, eu vou citar aqui até pessoas que não são do meu partido. Eu não vou deixar cair por terra as bandeiras de pessoas como o Pedro Cabeça, como o Pedro Farmaus, e agora para o PSD, como o Armando Militão, como a Susana Toscano e outros, e podia citar o Vítor Edmundo, por exemplo, do Bloco de Esquerda, e pessoas de todos os partidos. Eu não vou deixar cair as bandeiras da importância da Assembleia Municipal e do que aquilo que a Assembleia Municipal deve ser enquanto representação dos munícipes que outros antes de mim e outros ao mesmo tempo que eu sempre se bateram. E eu não vou deixar esse pergaminho cair. Enquanto eu cá andar, enquanto o PSD cá andar, podem ter a certeza que pessoas altamente valorosas, como aquelas que eu disse e outras que eu não citei, de várias forças políticas, vão ter sempre as suas ideias e os seus princípios continuados. E não vou permitir que haja achincalho do próprio órgão ao próprio órgão. Se quiserem fazer isso em outros, façam aquilo que entendam. Na Assembleia Municipal... Eu lanço isso até para podermos concluir este debate que... Desculpa, Rita. Eu lanço isso... Falta um minuto para o João próximo debate. Sim, próximo debate.
Qual é o papel da Assembleia Municipal? Pois, mas olha que se calhar esse debate vai ser ainda mais corrosivo. Qual é o papel da Assembleia Municipal? António, sabe qual é que é o problema? Duas coisas muito rápidas, se me deixarem. E se calhar outros, João Franco, é só uma coisa, mas se calhar nesse debate, já quem anda a chincalhar muito a Assembleia Municipal vai querer vir aqui. Exato. E se calhar vê os partidos todos. Vamos lá ser objetivos. E se calhar devíamos convidar o Presidente da Câmara também para vir. Assim que... E se calhar devíamos explicar ao Presidente da Câmara se calhar devíamos explicar ao Presidente da Câmara. Não são vocês que governam a Câmara, não são vocês que governam. E se calhar, António, mas olha, ainda bem que me deste a oportunidade. Assim, sabe qual é que é o problema? Esse é outro problema, que é as pessoas quando saem de um sítio para o outro esquecem-se daquilo que defenderam. O Sr. Presidente da Câmara foi candidato pela CDU uma vez à Assembleia Municipal, foi deputado municipal. E depois esqueceu-se daquilo que pedia enquanto deputado municipal quando passou a Presidente de Câmara. E vamos ser muito claros. Eu tenho todo o respeito pelo Presidente da Câmara, mas nós não podemos mudar de opinião porque mudamos de órgão. Claríssimo. Limpinho. Duas coisas muito rápidas que só para vos dizer o seguinte. Em primeiro lugar, a Assembleia dignifica-se, sobretudo quando conseguir deixar de estar a discutir questões que efetivamente não vinculam nada nem ninguém, mesmo quando são aprovadas, para entrar em pontos próprios das suas competências definidas por lei para a fiscalização efetiva do órgão executivo. Isto é, não é chegarmos às à meia-noite, quando temos apenas mais uma hora e já toda a gente cansada e já toda a gente fatigada na ação de fiscalização da Assembleia Municipal. O apelo feito pelo Ricardo Leão nas últimas sessões, no sentido de virmos a encurtar os períodos de antes da ordem do dia, que é, para mim, desculpem que eu vos diga, é um mero concurso literário, na maior parte das vezes, para se entrar naquilo que é a competência da Assembleia Municipal. E já agora falaram na importância da Assembleia Municipal, é só para dizer, a Assembleia Municipal de Loures, no virar do século, creio que foi em 99, apresentou uma moção de censura a um Presidente de Câmara na altura, da CDU, um excelente homem, quero dizê-lo, mas na altura, em minha modesta opinião, um mau autarca, mas que essa moção de censura não foi aprovada por apenas um voto. E um voto do Partido Socialista que não esteve presente. João, felizmente o Presidente da Assembleia Municipal tem uma perspectiva diferente do representante de João Franco na Assembleia Municipal. Não estou a perceber. Porque aquilo que tu disseste quanto à importância e quanto àquilo que tem a importância das moções, o Presidente da Assembleia Municipal não vê como tu. Aliás, já o transmitiu de forma diferente. Felizmente. Bem, agora que o debate estava a aquecer. Eu acho mesmo que isto deve ser deixado para outro debate, porque até eu acho que a Rita. Eu até estou muito curiosa para saber essa opinião. E se o PS partilha da opinião que acabaste de dizer, até de um modo mais. Estou muito curiosa para saber se essa é a posição do PS, porque aí teremos muito para debater. Porque, aliás, parece que estás a defender ainda mais limitações no PAOD, mais do que aquelas que nós já temos. E daqui a bocado não se debate moções, não é? Pá, desculpa lá, eu prefiro estar até à meia-noite ou até à 1 da manhã e a seguir fazer outra ação e debater aquilo que é necessário debater. Se estás numa de cansaço e que estás cansado e que aquilo cansa, é verdade, aquilo é um bocado. Mas foi para isso que nós fomos eleitos. Não aguentam, não querem lá estar, nem um lugar a outro. Agora, virem com coisas que agora não vamos debater moções, porque depois aquilo dura até à 1 da manhã, por favor. Por favor. Mas acho que... Estou a dizer, o que não pode durar até às 5 da manhã. É que eu já fiz parte das Assembleias Municipais que duravam quase internamente. Vamos deixar isto para outro debate, porque eu tenho... A questão é que, na minha opinião pessoal, se deve uma Assembleia Municipal reúne para discutir os pontos da ordem de trabalho e não os períodos de antes da ordem do dia. Essa é que é a questão. Desculpem lá. Vamos ter que dar um João, desculpa, porque é assim, eu não te dou lições jurídicas, de forma alguma. Mas vai ver o que é que diz a LAU relativamente ao período antes da ordem do dia. Vai ver a questão do período antes da ordem do dia. Ele existe com um sentido. E o legislador pô-lo lá exatamente com um objetivo, que é distinto daquilo que estás a dizer. Atenção.
Bem, Eu acho que a grande pergunta aqui que fica e que eu quero ver respondida no próximo debate é se o PS defende o fim da apresentação de moções e o fim de debate de propostas. O PS não tem uma posição Isso agora só vamos debater as propostas da Câmara. É só isso que nós agora debatemos na Assembleia Municipal. Eu quero saber não é isso que o PS... Não é isso. Bom, António, como Agora moderador, vai tirar vai... eu tenho que exercer o meu poder, então. Quero saber se é essa a posição do PS. Vamos terminar este debate, até porque estas coisas ficam para o outro debate, porque agora já não temos tempo para entrar por elas. E agradecer a todos a vossa presença, lamentar que muitos não estivessem estado aqui. Eu tentei, se calhar demais, fazer o meu papel diário, mas vamos tentar voltar a esse tema e em off, se calhar, vamos falar um pouco mais sobre isso. Até já, obrigado a todos e para quem nos vê lá em casa. Bom fim de semana para todos. Bom fim de semana. Voltaremos. Muito obrigado. Para a Rita. Ok.